Depois de mais de 40 dias de greve, qual que é o posicionamento dos servidores do Instituto Federal Campus Muzambinho? Bom dia, Gerson. Bom dia aos internautas do Muzambinho.com. Na última quinta-feira, nós realizamos uma assembleia na qual aproximadamente 70 servidores fizeram um debate novamente do contexto da greve e das pautas em negociação e resolveram, por ampla maioria, continuar o movimento. A Assembleia deliberou que nós faremos uma nova discussão na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, no auditório principal do campus. Hoje nós temos discutido nos seguintes termos. Existe uma dificuldade enorme de avançar nas pautas financeiras, de impacto financeiro, especificamente a questão da reposição salarial nos índices da inflação. O governo tem sido bastante resistente em apresentar propostas dessa natureza. Entretanto, a gente entende que há condições de avançar nas pautas que não têm impacto financeiro, como uma regulamentação nacional para o regime de 30 horas dos técnicos administrativos em educação, a discussão relacionada aos pontos eletrônico, o fim do ponto eletrônico e a adoção de outro tipo de ponto, a regulamentação da carreira docente técnica administrativa, ou seja, pautas que não geram custo imediato para o governo. E essa negociação se dá com o MEC, o Ministério da Educação. Na sexta-feira última, o MEC encaminhou uma resposta ao Sindicato Nacional, resposta essa bastante evasiva com relação a esses pontos. Esperávamos que o MEC apontasse de forma mais efetiva, dado que na última conversa, o MEC perguntou o que poderia ser feito para que a greve fosse finalizada, e os nossos representantes presentes na reunião colocaram claramente o avanço nas pautas específicas que remetem à carreira e condições de trabalho. Então, nesse final de semana está acontecendo uma plenária nacional em São Paulo, no qual os delegados vão estar discutindo a resposta do MEC às nossas demandas e as condições políticas de continuação da greve. Nesta sexta-feira, aconteceu uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. Como foi a participação? Tem representantes aqui de Muzambinho que participaram. Qual foi o resultado dessa manifestação? Então, foi chamada uma marcha pelo conjunto dos servidores públicos federais, dos sindicatos dos servidores, justamente denunciando e questionando as medidas anunciadas pelo governo para as medidas do ajuste fiscal, a gente está chamando de pacote de maldades, que foi anunciado na segunda-feira. Esse ato aconteceu na Avenida Paulista e contou com cerca de 25 mil pessoas. A gente mandou representação aqui de Muzambinho, Poços de Caldas, Inconfidentes, para engrossar o caldo aí dessa manifestação. Como vocês podem perceber, a grande mídia não noticiou essa manifestação, apesar da magnitude dela. O fato novo nessa conjuntura de movimento está relacionado muito às medidas novas anunciadas pelo governo. A gente está chamando de pacote de maldades, porque incide especificamente nas políticas educacionais. No nosso caso, o governo está anunciando a suspensão dos concursos públicos a partir do ano que vem e o fim do abono permanência para docentes e servidores que já têm idade e tempo para aposentar, mas que optam por continuar trabalhando, o que para o governo, inclusive, é mais barato, que gera aí, evita-se que o servidor ele pague o INSS os 11% de recolhimento. Então, para o governo sai muito barato. O governo está suspendendo esse abono permanência. Efetivamente, o que pode acontecer no nosso contexto local? Alguns docentes e servidores que poderiam trabalhar até uma idade maior, têm disposição ainda para isso, eles devem se aposentar, já que não é vantajoso para eles continuar no trabalho. E com a suspensão dos concursos públicos, a gente vai gerar um déficit de servidores, docentes e técnicos administrativos para cobrir essa aposentadoria. Então, para nós, o que está colocado é uma precarização e um problema enorme para dar conta da demanda de estudantes e de novos cursos que está colocada para o nosso campus. Nesta segunda-feira acontece então uma nova assembleia aqui em Muzambinho. Inclusive tem aí uma mobilização dos alunos estarem participando
dessa Assembleia? A gente marcou, né, a Assembleia de quinta-feira, deliberou por essa Assembleia na segunda-feira. Os representantes do nosso sindicato que estão em Brasília, que estão em São Paulo, vão voltar a tempo de participar dessa Assembleia e trazer para a gente o resultado dos debates que estão acontecendo em São Paulo. A gente, com os dados, né, trazidos pelos colegas, nós vamos avaliar, né, as condições de manter o movimento e as condições de volta às atividades, a normalidade das atividades. Quanto à participação dos estudantes, a gente acha saudável e próprio do regime democrático que os estudantes se manifestem. Existe uma preocupação deles e nossa também com relação à reposição das aulas. É sabido que os estudantes têm direito à reposição, a gente tem total compreensão disso e a gente espera que a participação seja bacana, seja saudável, porque ajuda a construir melhores condições de compreensão da realidade e nos ajudar na busca de soluções também para esse momento, que é um momento muito grave, principalmente do ponto de vista das conquistas que nós tivemos, da perda das conquistas que nós tivemos nos últimos anos no âmbito da educação, especificamente em Muzambinho e no sul de Minas de forma geral, né, que coloca em risco, inclusive, a continuidade de estudos desses estudantes. A gente tem que ter uma percepção de que a greve ela traz prejuízos pontuais, buscando preservar conquistas do passado e colocar a perspectiva de futuro. Então, a gente tende a pensar que as perdas de curto prazo, elas valem a pena se pensar que, se não fossem movimentos no passado, grandes conflitos e disputas do âmbito da agenda política, do orçamento, talvez nós não tivéssemos a condição que nós temos hoje de expansão do ensino, de ensino público gratuito, da vinda, né, de docentes, servidores, da expansão de vagas que aconteceu no último período. Então, a gente espera que os estudantes possam participar e ter uma compreensão melhor desse processo. A preocupação, como eu disse, da reposição é nossa também. E a gente quer construir boas condições para retornar em bom termo. Com o longo período desta greve, as reposições ainda são possíveis sem se estender muito dentro do ano letivo do ano que vem? Então, a gente precisa fazer um estudo mais fiel desses dias, da quantidade específica de dias letivos, mas fazendo um estudo anterior, é possível que a gente reponha as aulas até o final de janeiro, utilizando alguns sábados letivos. É claro que isso vai ser motivo de debate com a comunidade, nós precisamos amadurecer isso para que a gente possa fazer uma reposição em bons termos, com menores prejuízos para toda a comunidade.